Boa noite, irmãos. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Eu penso, irmãos, que a tarefa mais importante que já tive em toda a minha vida e continuo a ter é de falar do Evangelho da Cruz. Eu penso que todas as coisas que eu possa fazer, ou qualquer um de nós possa fazer, não tem a relevância e nem o alcance do Evangelho e da mensagem que sai do coração de Deus. Penso, assim como os irmãos já mencionaram sobre a questão do culto, que o centro do culto é a adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. O centro da igreja é o Cristo de Deus. O centro do Evangelho é o Cristo, o seu sacrifício e a redenção da sua igreja. Eu quero refletir com os irmãos com o seguinte tema: Isaac, Rebeca, como símbolos do Cristo e da sua igreja. Eu quero, antes de ler o texto que está em Gênesis capítulo 24, que eu vou citar algumas partes do texto, vou tentar fazer um paralelo simbólico entre a história de Isaac e Rebeca e a história de Cristo e a sua noiva, a igreja. Mas quero lembrar, meus irmãos, qual o contexto que nós caminhamos já aqui juntos para chegar a esse ponto da reflexão. Os irmãos que têm nos acompanhado podem se lembrar que em algum momento nós conversamos, refletimos, estudamos na palavra do Senhor sobre um Criador desconhecido. Nós mesmos, sendo servos de Deus e caminhando há tanto tempo na casa do Senhor, às vezes somos um tanto ignorantes quanto a pessoa de Deus, quem Ele é, como Ele é. E é uma ideia muito vaga. Mas o que quero destacar é que o Senhor vai se revelando a partir da sua palavra, e toda esta palavra, que é uma coleção de livros, e eu não me canso de repetir, para que cada vez que seja falado, isso possa fazer sentido na vida de alguém, é que esta coleção de livros aponta para o Senhor Jesus Cristo. Mesmo os livros do Antigo Testamento. A Bíblia é cristocêntrica. Ela toda aponta e vai preparando para a vinda do Senhor, para que a igreja do Senhor possa se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes sou abordado por pessoas que perguntam: mas ainda podemos ler o Antigo Testamento? Vale a pena estudar sobre certas coisas que já passaram, já são tão antigas? Não é melhor ler direto no Novo? Eu creio que toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o discernimento e para nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo. Com os corações abertos, com as mentes abertas, com o estudo adequado da palavra de Deus, nós vamos poder observar ou vamos perceber que toda ela, do Gênesis até o Apocalipse, aponta para o Cristo. Eu me lembro que já refletimos sobre o momento da criação, quando o Senhor usou da palavra para criar todas as coisas. Observem o detalhe: o Cristo de Deus é chamado de o Verbo de Deus. É a palavra com ação. E Deus criou tudo a partir da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas, e assim foi. Isso não é por acaso. E não é por acaso que no próprio texto o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós temos, não só neste, como em outros textos, uma pista muito clara de que o Cristo de Deus estava presente na criação. Jesus Cristo não passou a existir somente a partir do seu nascimento, ou da sua encarnação, ou do nascimento ali de Maria, mas Ele participou de tudo. Então já apontamos para Ele lá no início, participando da criação. Percebemos também que naquele momento em que o homem cai, e que o Senhor, para cobrir a nudez ou a vergonha do primeiro homem e da primeira mulher, Ele faz ali uma roupa de peles e derrama sangue. O Senhor Deus Todo-Poderoso, na sua didática, Ele começa a ensinar que será necessário o derramamento de sangue
para se cobrir os pecados. Um cordeiro, provavelmente é morto, e começa a nos apontar para o Cordeiro de Deus, o Cristo, lá do Novo Testamento, que tira o pecado do mundo. E a história não para por aí. Depois disso, vem o sacrifício de Abel, que foi aceitável ao Senhor. Atentou-se, pois, o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta, e não para Caim e para a sua oferta. Não é só para o homem, é claro que era para o homem a intenção do seu coração, o seu temor a Deus, mas Deus também já havia dado orientações claras sobre como ele desejava que o culto deveria ser feito. Abel sacrifica um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, como sacrifício de sangue ao Senhor. Provavelmente esse sacrifício agrada ao coração de Deus pela sua forma e também pelo coração do homem. E assim a história vai seguindo e depois ele vai colocando ali na linhagem de Sete, uma linhagem de pessoas que eram os guardiões da promessa, que o Senhor havia prometido para o primeiro homem, primeiro Adão, e para a primeira mulher, que da semente dela viria o Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. A partir de Caim, de todos os outros, sempre havia esperança de agora alcançamos um varão do Senhor, agora virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então eles viveram por muitos anos movidos pela promessa, movidos pela esperança. Não podiam ver o que nós vemos hoje, não sabiam tudo o que sabemos hoje. E o Senhor continua desenhando a história, e depois dessa linhagem vem Noé, que faz sacrifícios ao Senhor, e o Senhor simboliza também a sua igreja e a salvação através da arca, através do que Noé faz para o resgate da humanidade. E mais à frente, seguindo ainda a sua promessa, o Senhor chama um homem que era um idólatra, que vendia ídolos, que vivia no meio de um povo idólatra, chamado Abrão, e diz: sai do meio do seu povo, porque de você eu vou fazer uma nova geração, vou fazer grande nação, e farei uma grande descendência, e vou abençoar todas as famílias da terra. Só que era um homem já velho, de uma esposa estéril e também idosa, que não podia mais ter filhos, e Deus, através dela, ou apesar das limitações do corpo dela, dá ali milagrosamente um filho chamado Isaac. Mesmo depois daquele episódio atravessado dele ter um filho com Agar, que eu nem tratei muito sobre essa questão, mas nós podíamos perceber que Deus, conduzindo a história, vai levando as pessoas a terem mais esperança de que agora as coisas vão acontecer. Refletimos também sobre o fato de que depois da circuncisão, que foi um pacto de sangue, depois dos sacrifícios repetidos, o Senhor chama Abraão e manda ele sacrificar o seu próprio filho Isaque. Abraão ali significa ou simboliza, apesar de ser um homem comum, apesar de ter uma história real, ele tipifica, ele lembra, ele simboliza a pessoa de Deus. Isso é repetido lá no Novo Testamento, na parábola do rico e Lázaro. No seio de Abraão, como se Abraão, não sendo Deus, um homem comum, simbolizasse a própria pessoa de Deus. Isaque simboliza o filho, apesar de que o Senhor substitui o filho por um carneiro, demonstrando que haverá um tempo em que acontecerá o sacrifício perfeito. Mas essa história continua e eu tenho a impressão, só a impressão, muito minha, de que Sara tomou conta de um pouco dessa história e o filho é meu. Vocês já imaginaram o apego, o amor que esta mulher tinha para com seu filho da velhice? De uma promessa de Deus? E ela costuma cercar, provavelmente, esse seu filho com todos os seus cuidados. E em algum momento Deus entende, na minha visão, de que a história deveria continuar e ele recolhe Sara. Isaque já estava com 40 anos. Um homem com 40 anos, solteiro, naquele contexto não era uma coisa normal. Provavelmente o Senhor precisou intervir para que a história continuasse.
E o Senhor move o coração de Abraão para dar os passos seguintes, sem se perder daquilo que ele mesmo havia prometido, como promessa de uma linhagem santa, os guardiões da promessa, uma linhagem que guardava uma promessa do Salvador da humanidade, do descendente, da descendência santa e depois do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Chega um momento em que Abraão, depois da morte de Sara, decide mandar buscar uma esposa para o seu filho. Buscar lá entre os seus parentes. Por alguma razão, Deus orienta assim, para não tomar do meio daquele povo que ele ainda estava envolvido ali por perto, e nem permitir, diz ao seu servo, que o seu filho Isaque voltasse para lá, caso ele morresse e ele ainda não tivesse buscado a sua esposa. Gênesis capítulo 24, e assim nos diz a palavra do Senhor. Um texto lindo, maravilhoso, que alguns podem trazer grandes ilustrações sobre a questão do casamento, questões matrimoniais, mas eu faço questão nesse momento de encontrar aqui o paralelo entre o Cristo e a sua igreja. Abraão, simbolizando Deus Pai. O servo, Eliezer, significando o próprio Espírito Santo que é enviado pelo Pai para buscar uma noiva para o seu filho. Como se aquele sacrifício incompleto ali de Isaque simbolizasse a morte e a ressurreição do filho. Porque em Hebreus nós vamos ver uma explicação de que Abraão cria que mesmo sacrificando o seu filho, o Senhor poderia ressuscitá-lo. Simbolicamente, podemos entender que num outro momento que nós todos aguardamos, nós todos que cremos nesta palavra, que cremos neste evangelho, que independente de todas as coisas que estamos vivendo no mundo atualmente, haverá um dia que o Senhor haverá de voltar para encontrar-se com a sua noiva ou com a sua igreja. Vamos pensar aqui diretamente no texto. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor o abençoara em tudo. Disse ele ao servo mais velho da casa. A gente diz que é Eliezer, até pela questão do contexto, porque já em outro momento já tinha falado sobre isso. O responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas vá à minha terra e busque entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. Interessante, nós percebemos Abraão como uma figura que simboliza Deus, Isaque como uma figura que lembra e simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo, e Rebeca, uma moça que está sendo preparada por Deus para ser a noiva de Isaque. Ela simboliza a igreja. Em muitos textos da palavra do Senhor haverá uma comparação da igreja como a noiva do Cristo. O Senhor, o Deus dos céus, versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a essa terra. Enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Interessante pensarmos no papel do Espírito Santo. Quantas vezes nos sentimos acuados, pressionados, imaginando que temos que convencer as pessoas a aceitar o Evangelho. Tentamos usar argumentos lógicos, argumentos teológicos, disputamos, queremos quase que enfiar a garganta abaixo ou colocar na cabeça da pessoa as verdades, e sabemos que isso não funciona. Somente pelo convencimento do Espírito Santo de Deus, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O servo de Abraão
ele é mandado a uma cidade com uma missão de buscar uma noiva para o seu filho. O Espírito Santo de Deus é enviado pelo Pai à terra para orientar a noiva do Filho de Deus, a sua igreja, na caminhada em direção a encontrar-se com o Cristo. E a palavra de Deus nos orienta. Eu não vou ler todo o texto, os irmãos conhecem bem essa história, talvez nunca tenham parado para pensar nesse paralelo, mas ele segue a sua viagem, crendo que Deus haveria de orientá-lo. Há especulações simbólicas de que os servos que acompanhavam, talvez até os camelos, poderiam simbolizar a ação dos anjos, que são servos, que transportam. Como assim nós seremos transportados para encontrarmos com o nosso Senhor nas nuvens? Como eles também nos abençoam, e a palavra de Deus nos diz que às vezes poderemos até receber anjos em nossas próprias casas sem os reconhecermos. Não que possamos adorar anjos, ou imaginar que tenhamos anjos da guarda, ou coisas parecidas, mas crendo que eles são servos de Deus a serviço da igreja, a serviço do Senhor em favor da igreja, melhor dizendo. Diz a palavra do Senhor que Eliezer chega no lugar combinado, e ele ora ao Senhor e diz: Senhor, me faça prosperar o meu caminho, e me faça conseguir aquilo que o meu Senhor me mandou, o meu Senhor Abraão. E ele orou e fez com o Senhor um propósito. Aquela moça em que eu disser: abaixa aqui o teu cântaro para que eu possa tomar da água, e ela disser: também darei água aos seus camelos, esse será o sinal. Porque ele pediu um sinal claro e visível da vontade de Deus para que ele não pudesse errar. O que é que ele faz? As moças descem naquele momento normal que faziam todos os dias, provavelmente depois que o sol já tinha baixado um pouquinho o seu fulgor, para que elas não pudessem ser muito castigadas pelo calor. E então ele se aproxima de Rebeca, porque de alguma forma ela lhe chama a atenção e faz a proposta: você pode me dar a água? Pode abaixar o seu cântaro? Ela diz: claro. E dá a ele água, oferece dar água para os camelos, e ele percebe o sinal de Deus. Ele tem clareza de que Deus está conduzindo aquela história. E ele conversa com ela, ele fala do seu Senhor, ele demonstra coisas daquele que o enviou. Ele dá braceletes de ouro, pulseiras, pingentes, aqueles enfeites que eles colocavam no nariz. E de alguma forma isso simboliza os dons que Deus dá à igreja, para o cumprimento do seu propósito. Ainda não estamos na glória, mas Deus já nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. Simbolizando essa mesma situação, ela vai até em casa e diz: olha, venham, fiquem conosco, nós temos palha suficiente, temos lugar para acolhê-los. E dessa maneira, meus irmãos, a família de Rebeca fica impressionada. É claro que ali o irmão dela vai verificar as coisas, ele corre para poder chamar aqueles homens, e eles são hospedados ali, e ele fala para aquela família a respeito do seu Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele levou de todas as coisas que o seu Senhor tinha. Da mesma maneira que, embora nós estejamos vivendo nesse mundo, limitados pelo tempo, limitados por esses corpos físicos, limitados pela nossa visão, que não conseguimos nem entender a Deus ou claramente a sua palavra, a não ser pela iluminação do Espírito. Mas ele começa a falar de Abraão, de como Deus o abençoou, de seu filho Isaque, de todas as coisas que tinham sido feitas, assim como o Espírito de Deus fala à sua igreja. Nenhum pastor do mundo, nenhum pregador eloquente, nenhum teólogo, ninguém que possa conhecer profundamente desse livro e todos os comentários, pode convencer alguém verdadeiramente das questões espirituais, se não for pela iluminação do Espírito de Deus. Eliezer, o servo, simbolizando o Espírito de Deus, ele conta ou ele dá testemunho do seu Senhor. E propõe àquela família que deixem a moça ir.
E ele disse: se ela quiser ir, e a família propõe, ela diz: eu irei. Assim como a igreja, ela voluntariamente, usando do seu livre arbítrio, da sua capacidade de decidir, ela toma a decisão de ir encontrar-se com o Cristo. Ninguém sendo obrigado a frequentar esse lugar, ninguém sendo obrigado a ler esse livro, ninguém sendo obrigado a seguir essa religião poderá ter algum benefício com isso. Mas se nós falamos desta boa notícia, se nós, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, vocês imaginem se o servo Eliezer não fosse um homem de fé, eles não iriam acreditar nele. Se ele não pudesse mostrar algumas coisas das riquezas do seu Senhor. Nós, iluminados pelo Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor, podemos ser os agentes usados para convencer as pessoas do seu mau caminho, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, a fim de que eles engrossem essas fileiras, para que comecem a caminhar. Eu já contei aqui aos irmãos, talvez mais de uma vez, uma representação teatral que foi feita na Igreja Batista de Vila Nova, há muitos anos atrás. Os jovens representaram essa cena da noiva de Cristo se encontrando com o seu Senhor. Eles representaram que havia um noivo à frente da igreja, e uma noiva tentava entrar no templo, numa cerimônia de casamento normal, só que com um vestido preto, com a maquiagem muito pesada. Eu não me lembro nem como é que eles fizeram para representar isso. Mas ela tentou, no meio do caminho, ela entrou em crise, não conseguia seguir até se encontrar com o noivo, mas alguém sai do altar, desce, toma aquela noiva pela mão, ela tira aquela capa horrorosa de cima dela, e ela ali com vestes brancas, resplandecentes, ela caminha na direção do noivo, e ali acontece o casamento. Isso é semelhante ao que acontece aqui com Isaac e Rebeca. Isso é semelhante ao que acontece com o Cristo e a sua igreja. Eu sei que nós vivemos tempos complicados, em que as pessoas que tinham muitos recursos perderam suas vidas. Outras pessoas estão assim, trancadas em casa, sem saber o que fazer. Pessoas que às vezes tinham dinheiro, mas não tinham hospital, não tinham leito, não tinham outras coisas. E nós sabemos que a grande riqueza que faz a diferença nas nossas vidas, em todos os tempos, e mais visível agora, é a convicção que temos que um dia nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. E esse texto, ele nos faz lembrar dessa verdade. Este livro todo aponta para isso. Mas esse texto em especial, ele fala desta relação do Cristo com a sua igreja. E eles saem de volta para a terra, simbolizando aquele momento em que a igreja vai na sua caminhada pelo deserto, pela vida, na direção de encontrar com o seu Senhor. Porque hoje, cremos que o Senhor está no meio de nós. Porque a palavra nos diz, o próprio Senhor nos diz que eis que estarei convosco todos os dias, mas nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo. Sabemos ao mesmo tempo, isso é muito complexo para nós, que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está lá. Quem está conosco neste momento é o Espírito Santo de Deus, como Eliezer, tomando pela mão a igreja do nosso Senhor e caminhando em direção ao noivo que é o Cristo. Se nós nos distanciarmos dessas verdades, nós vamos perder não somente o tempo, mas o melhor das nossas vidas. E vamos impedir que algumas pessoas enxerguem essas verdades. Como eu disse aos irmãos no início dessa reflexão, não há nada mais importante na minha vida, e creio que também na sua, do que falar e testemunhar dessas verdades espirituais. Todas as outras coisas são menores ou até irrelevantes. Agora, se nós compreendemos a grandeza disto, e percebemos naquele momento em que Rebeca vai caminhando, e Isaac estava orando, e quando ela avista de longe um homem, ela diz ao servo: quem é aquele? E ele diz: é o meu Senhor. Somente o Espírito de Deus será capaz de nos fazer reconhecer o Cristo.
Quantos se apresentam nos nossos dias dizendo: eu sou o Cristo? Temos um alerta da palavra do Senhor, que muitos virão dizendo: Ele está aqui ou está acolá. Somente o Espírito de Deus poderá nos dizer: é Ele. E naquele momento em que ela olha de longe, ela coloca o seu véu, desce do seu camelo, numa atitude de submissão, porque a igreja submissa ao seu Senhor. Se olhamos lá no capítulo de Efésios, a própria relação conjugal, ela é muito comparada de família a essa relação do Cristo com a sua igreja, da noiva de Cristo com o seu Senhor. E percebemos, meus irmãos, que ela vai em direção a Ele, e Ele vai em direção a ela, e é uma linda história de amor, um amor sacrificial, que Ele é capaz de dar a sua vida por ela, como o Senhor foi capaz de dar a vida por nós. Queridos, nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos olhar para esta palavra e meditar todos os dias nessas grandes verdades. E eu penso, repenso, e gostaria que os irmãos pensassem, atrás da vida de cada pessoa, nós devemos perguntar: onde está o Cristo? Onde está o Senhor? Ele é Senhor dessa pessoa? Eu posso fazer algo atrás da minha vida? Em cada leitura deste livro, de outros livros, de outras coisas que nós fazemos, não que devamos nos tornar pessoas fanáticas, alienadas, que não têm noção do que está acontecendo no mundo. Antes disso, possamos interpretar o mundo, interpretar as notícias, interpretar a pandemia. Quantas pessoas estão dizendo que o lockdown e outras coisas é perseguição religiosa? Grande bobagem. Compreendemos que há um risco grande à vida, mas nós temos a liberdade de adorarmos ao nosso Senhor. Temos a liberdade de fazer esse culto e transmitir. Vivemos um momento dramático, sim. Mas acima de tudo, meus irmãos, podemos dobrar os nossos joelhos, podemos falar com as pessoas, podemos proclamar o Evangelho, e acima de qualquer coisa, podemos estar com os nossos corações abertos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que nos aponta, dia após dia, o caminho em direção ao noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça, meu irmão, fale com Deus. Entenda, nesse momento, o seu lugar nessa história. Eu gostaria, sinceramente, que cada vez que você ouvisse falar de Isaac e Rebeca, pensasse, como muitos dizem, numa linda história de amor. Mas são tantas outras que são escritas por aí, mas que não têm a força da história de amor de um Deus que se torna homem, que morre pelos nossos pecados, que ressuscita e que virá nos buscar para estarmos com Ele na glória. Eu quero orar, irmãos, com você. Pedir a Deus que fortaleça o seu coração. Que esses dias sejam grandes oportunidades para você estar mais próximo do Senhor. Para que o Espírito ilumine a leitura da palavra. Para que a sua conduta seja, sem dúvida nenhuma, luz neste mundo tenebroso. Sal nesse mundo corrompido. E que a igreja, apesar de estar aqui o templo vazio, com os bancos vazios, ela seja mais do que nunca relevante para influenciar as pessoas e para trazer todo pensamento cativo aos pés da cruz de Cristo. Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, eu rogo por tua misericórdia. Pai bondoso, eu rogo que o Senhor preserve as nossas vidas. Cremos que só estamos vivos porque o Senhor permite. E nós pedimos, ó Deus, clamamos, poupa as nossas vidas, ó Deus. Poupa as vidas das pessoas da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país. Deus bondoso, no nome bendito do Senhor Jesus, põe um fim a essa pandemia, meu Deus. Permite-nos, ó Deus, congregarmos juntos outra vez, para celebrarmos, conscientes de que o Senhor reina.
de que o Senhor não perdeu o controle, de que o Senhor nos ama e de que estamos caminhando para encontrar com o Senhor. Tem misericórdia de nós, fortalece a nossa fé. É o que nós rogamos, nós clamamos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam sobre a Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus vos abençoe. Uma boa semana a todos.